No futebol, o dinheiro nem sempre traz felicidade, principalmente quando uma opção mais barata resolve tudo. Do desperdício recorde aos memes, esses são os 7 momentos. Uma contratação simples acabou ofuscando a grande contratação, especialmente pelo homem que fez o investimento recorde do Liverpool parecer um grande desperdício. Ekitike Isak neste verão, o Liverpool foi com tudo. Mais de 400 milhões de libras foram gastos em novas contratações nessa temporada, sendo 125 milhões de libras para obter o alvo desejado durante todo o verão. Alexander Isak, do Newcastle, em uma negociação recorde, finalmente aconteceu. Desde então, as coisas não saíram como planejado para os Reds, especialmente quanto à forma. Eles também contrataram Hugo Ekitike, do Eintracht Frankfurt, por 79 milhões de libras neste verão. A diferença é clara, Isak enfrenta problemas físicos e não se encaixa no Liverpool, enquanto Ekitike é uma revelação. Ele precisou de apenas 50 minutos para marcar um gol e dar uma assistência em sua estreia na Premier League pelo clube, marcado uma semana antes na final da Supercopa da Inglaterra. 7 participações em gols em 14 jogos. Até o momento desta gravação, isso significa uma participação em gol a cada 2 jogos. Isak, um gol contra o Southampton. Fim da estatística. Quem disse que a inteligência artificial está tirando empregos deve ainda estar preso no passado. Na temporada passada, porque Ekitike é realmente bom e também 56 milhões de libras mais barato. Parece que já li esse roteiro antes. E o Liverpool? Contratando um atacante do Newcastle que eles realmente não precisavam, depois que uma alternativa mais barata começa a dar resultado. Está acontecendo agora com Hugo Ekitike Isak e aconteceu há mais de 14 temporadas com outra dupla, Luis Suárez e Andy Carroll. Na movimentada janela de transferências de janeiro de 2011, o Liverpool fez um bom negócio, mas não era o que esperava. Os Reds venderam Fernando Torres ao Chelsea por um recorde britânico de 50 milhões de libras. Para substituí-lo, contrataram Andy Carroll do Newcastle por 35 milhões de libras, 15 milhões de libras com um jogador que queria jogar por eles. Parece uma pechincha, mas o verdadeiro roubo foi o Luis Suárez de 22,8 milhões de libras que eles conseguiram do Ajax na época. Andy Carroll, pelo Liverpool, jogou 58 vezes, fez 11 gols e 6 assistências. Foi vendido por 15 milhões, gerando prejuízo de 20 milhões de libras sem retorno, devido a lesões e por não se encaixar no sistema. Luis Suárez, desde que começou, não parou. 133 jogos, 82 gols, 31 assistências, ele igualou o recorde da Premier League de 31 gols em uma temporada em 2013 a 14, que acabou sendo vendido para o Barcelona no verão de 2014 por libras 75 milhões, um lucro de libras 52 milhões. Sim, vencedor claro. Mudando o foco para o Chelsea, na verdade aconteceu a mesma coisa alguns anos atrás, Giroud e Morata. Em 2017 a 18, o Chelsea, então campeão, queria mostrar sua força na temporada. Eles perderam o atacante Diego Costa no verão após uma briga com o técnico Antônio Conte. Conte e o Chelsea decidiram investir na contratação de um novo centroavante. Eles pagaram 60 milhões de libras para contratar Álvaro Morata naquele verão. Para resumir o tempo dele no Chelsea em uma frase, acesse o YouTube e pesquise pelas palavras-chave Álvaro Morata, erro contra. Os resultados não acabam. Com a falha de Morata, o Chelsea logo viu que tinha uma opção sólida relegada à reserva. Nesse mesmo verão, eles também contrataram Olivier Giroud do Arsenal por 18 milhões de libras. E ele gradualmente deixou de ser apenas um reserva para se tornar uma parte importante do time do Chelsea que conquistou tanto a Liga Europa quanto a Liga dos Campeões em um intervalo de 2 anos. Então, como os dois se compararam um ao outro? Em 72 jogos pelo Chelsea, Morata fez 24 gols, deu 6 assistências, ganhou a Copa da Inglaterra e foi para o Atlético de Madrid após uma temporada e meia. Giroud fez 119 jogos, 39 gols e 14 assistências pelo Chelsea. Ganhou a Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões, Liga Europa e Supercopa da UEFA, antes de ir para o Milan, na Série A. Talvez nunca fosse para Morata, ou ele não se encaixasse no sistema, diferente de Giroud. Esse era o debate dos torcedores do Arsenal após uma temporada envolvendo uma transferência recorde fracassada e um roubo brasileiro, Gabriel Martinelli e Nicolas Pepe. Em 2019, após anos economizando, o Arsenal investiu alto na janela de transferências. Quebraram o recorde de transferência do clube ao contratar Nicolas Pepe do Lille por 72 milhões de libras naquele verão, esperando elevar o jogador e o clube a outro patamar. Dado como terminou, foi um fracasso. Por outro lado, em sua primeira temporada no clube, Gabriel Martinelli foi uma chama de esperança.
Os Gunners pagaram só 6 milhões de libras ao Eto'o por ele, e ao final de sua primeira temporada, ele já tinha acumulado 16 participações em gols, tudo isso antes de completar 19 anos 2 dígitos em participações em gols. Martinelli segue no Arsenal na Premier League. Ele já marcou mais de 50 gols pelo clube e brilhou em jogos importantes. Nicolas Pepe, após sair do Arsenal, jogou no Nice, Trabzonspor e agora tenta se reerguer no Villarreal. Os Gunners gastaram 66 milhões de libras para descobrir isso. Pepe ainda teve algum impacto no clube, mesmo que mínimo. Neste caso, a diferença entre Khéphren Thuram e Douglas Luiz não poderia ser maior. No verão de 2024, a Juventus buscava reconstruir o elenco, principalmente o meio-campo. Eles queriam dar um recado. Então vieram à Premier League e contrataram um dos melhores meio-campistas fora do top 6, Douglas Luiz, do Aston Villa, por 50 milhões de euros. Na época, o valor parecia justificável. Douglas Luiz parecia o meio-campista completo. Ele conseguiu marcar 9 gols pelo Villa em sua última temporada antes de ir para a Juve. Dar assistências, desarmar, cobrir e correr muito. Na mesma janela, a Juve também contratou Khéphren Thuram por 20 milhões de euros. Toda a expectativa recaía sobre Douglas Luiz até deixar de existir. Foi provavelmente o maior fracasso da Juve e da janela da Série A. Douglas Luiz foi titular em apenas 3 dos 19 jogos na Série A. Quando jogava, ou cometia pênaltis seguidos ou não se encaixava no time. Por 30 milhões de euros a menos, Khéphren Thuram foi uma verdadeira pechincha, ao lado de Manuel Locatelli. Eles viraram a dupla titular no meio-campo da Juventus. Thuram segue comandando o setor. Douglas Luiz saiu após apenas uma temporada para se juntar ao Nottingham Forest na Premier League. Problema de habilidade? Não, foi só questão de quem queria mais. Mas não foi o caso de 2009 a 2012, quando um ex-vencedor da Bola de Ouro foi ofuscado por um gênio alemão, Kaká e Özil. O Real Madrid fez outra janela dos Galácticos em 2009. Contratou Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso e por 67 milhões de euros do Milan, Kaká, vencedor da Bola de Ouro de 2007. Infelizmente, lesões limitaram muito o tempo de Kaká em campo. No Real Madrid, ou dava certo de início ou não havia tempo para emoções. E assim, na janela de transferências do verão seguinte, por apenas 15 milhões de euros, o Real Madrid encontrou um substituto mais barato, Mesut Ozil, do Werder Bremen. Os resultados, dados os status dos jogadores, foram totalmente distintos. Kaká enfrentou muitas lesões antes de sair em 2013, enquanto Mesut Ozil acumulou 28 e 25 assistências em 3 anos. Poderia ter ficado no topo, mas em primeiro lugar está a janela de verão do Paris Saint-Germain de 2017 a 18, que mostrou ao mundo os dois lados das transferências milionárias, Mbappé e Neymar. O Paris Saint-Germain chocou o mundo. No verão de 2017, eles gastaram 180 milhões de euros para contratar um jovem prodígio de 18 anos do Monaco, Kylian Mbappé. Isso deveria ser a principal notícia do verão, mas para o Paris Saint-Germain ficou atrás da transferência que mudou o futebol. Eles compraram Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros, a maior transferência da história do futebol. Vendo como os dois terminaram, é loucura. Neymar não foi mal no Paris Saint-Germain, 118 gols e 79 assistências em 173 jogos pelo clube. Mas Kylian Mbappé estava em outro nível. 352 gols e 132 assistências em 456 jogos pelo Paris Saint-Germain, o maior artilheiro da história do clube. E ao contrário de Neymar, ele não teve tantos problemas de lesão ou polêmicas fora de campo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no Gol 90 para mais conteúdos assim.